Igreja, eu saúdo com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém? Deus esteja abençoando a todos, também saudando a todos aqueles, não somente hoje os irmãos e irmãs que estão aqui presencialmente no culto desta noite, mas também todos quantos vão nos acompanhar através das redes sociais, agora ao vivo pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube. O texto da palavra do Senhor está em Êxodo, no capítulo 3, eu vou ler dos versículos 11 a 15, e diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. O tema da palavra desta noite: o tetragrama, o nome de Deus, YHWH. Pai Celestial, está linda a tua palavra, e que o Senhor esteja, ó Deus, liberando do teu Espírito, para que nesta noite todos quantos vão ouvir a tua mensagem possam ser abençoados com esta revelação da Escritura, da tua palavra, aos nossos corações e mentes, em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, meus irmãos. Eu vou ler também a versão, o mesmo texto na versão King James, atualizada em português. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aleluia. YHWH, o tetragrama do nome de Deus. Você pode perguntar: o que isso muda na minha vida, saber isso? Então, antes da gente chegar e explicar, e vocês vão ver que existe muito mais do que possa aparecer quando nós nos atentamos ao que diz o original da palavra do Senhor, para o nosso tempo, para o nosso momento, para a nossa vida. Qual que é a importância do nome? Primeiro, que o nome é a pessoa. Provérbios 10:7 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Então o nome, ele se refere à pessoa. Quando eu falo um nome, você já associa as obras daquela pessoa. No caso de Deus, ele pode ser chamado de um nome. Em Provérbios 18:10 ele diz: torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Então torre forte é o nome do Senhor. Nome em hebraico é Shem, é nome como designação de Deus. Aliás, é como os judeus modernos chamam a Deus. Eles não falam outros nomes, e vocês vão entender por que daqui a pouco. O nome é a pessoa revelada. Salmo 76:1 diz: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E o nome é a pessoa ativamente presente. Salmo 79:9 diz: ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Mateus 28:19, Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente, quando, especialmente solteiro, né, se interessa por uma pessoa que você não conhece, a primeira coisa que você pergunta, né, para ver alguém conhecido, como chama? Como que é o nome da pessoa? Ah, não sei, vamos ver, você é conhecido, fala o nome. E aí depois você procura se aproximar de alguma maneira e vai o quê? Começando a conhecer essa pessoa, para ver se vai dar certo um relacionamento. Qual é o nome de Deus? Quando o Senhor disse, usando aqui o versículo 15 da King James atualizada, em português, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Tetragrama é um conjunto de 4 letras, né, que forma a palavra. Tetra, 4, grama, letras. Então, as letras que aparecem no nome de Deus, nas nossas traduções, normalmente aparecem como Senhor em maiúsculo. Eu vou ver se dá tempo de incluir, que é o último tópico que nós vamos falar sobre essa mudança. Nós, comumente ouvimos 3 nomes para Deus. Em algumas traduções de Bíblias, aparecem esses 3 nomes. Na maioria das Bíblias, as Almeidas atualizada, a Corrigida Fiel, a Corrigida, todas trazem, na maioria, Senhor em maiúsculo. Algumas versões de Almeida trazem Jeová. Qual é o nome de Deus? Jeová, Javé ou Yahvé. E é isso que a gente vai tratar, porque quando nós formos estudar que eu quero dizer aqui, não é um estudo bíblico, é examinar o texto e trazer o que é que Deus quis dizer para Moisés. Porque ele chamou Moisés para uma missão difícil. O povo de Israel estava escravo da maior superpotência do seu tempo. E o Moisés, sem exército, sem armas, iria lá para libertar o povo. Então, quando Deus deu essa missão para ele, ele naturalmente começa a dar um monte de desculpas, porque ele viu que era uma missão, aos olhos humanos, impossível. Imagine alguém preso na China, e você fala, Deus mandar uma pessoa, você vai sozinho lá na China libertar a pessoa, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, essas nações grandes, cheias de exércitos, não, um exército grande. Primeiramente, o tetragrama, que é traduzido como Jeová, Javé e Yahvé, que é YHWH, ele não tem som. Assim, não tem como vocalizar corretamente o nome de Deus. Então, em hebraico, ele não tem som. A pronúncia correta do nome de Deus, ela ficou perdida no tempo, por causa do 3º mandamento. Êxodo 27, a King James atualizada, traduz: não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Então, os hebreus da geração de Moisés, eles consideravam tão sagrado o nome que eles substituíram por vários, mas especialmente por Adonai, que significa Senhor em hebraico, entre outros. Assim, a forma correta mesmo, ela se perdeu no tempo. Então esse nome, ele não tem som. Aí a gente fica perguntando, mas qual que é o mais próximo? Jeová, Javé ou Yahvé? Então vamos lá. O idioma hebraico, ele não tem a letra J. Portanto, Jeová e Javé não é. Porque o idioma hebraico até hoje, ele não tem a letra J. Jeová, ainda, além de tudo, ele é um nome híbrido. Ele é formado do tetragrama, o YHWH, mais as vogais de Adonai. E é importante dizer que no tempo de Moisés não havia vogal, ainda que hoje, vendo aí uma professora de hebraico, ela fala que até hoje as vogais são praticamente insignificantes. Então, foi transliterado para nós, e aí começa a gente a buscar o que Deus quis dizer a Moisés com esse nome, como ele se apresentou de uma forma maravilhosa, que nós temos que olhar para esta mensagem no tempo de hoje. Então ele usa aqui, primeiro, lembrando-se a todos que o hebraico, ele é lido da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, então ao contrário. Então, por exemplo, quando a gente começa, eu peguei a Torá, por exemplo, você não começa de Gênesis aqui, Gênesis é o último, então a gente tem que vir ao contrário, puxando ao contrário para poder fazer a leitura. Então ele tem a primeira letra hebraica, é Yud. Yud é transliterada como Y. A segunda é Rei, transliterada como H.
E a terceira é Vav, transliterada como W, e a quarta, Rei, novamente, transliterada como H. Então a gente pode imaginar que o mais próximo nome de Deus seja Yahvé, porque viria com Y, né? E como eu disse para vocês, então, o hebraico antigo não tem as vogais, né? A, E, I, O, U, não tem isso em hebraico. Agora, o que significa o tetragrama que a gente traduziu aqui por Yahvé? Ele fala no versículo 14, a maior parte das traduções consultadas dizem: eu sou o que sou. Hayah, Hayah. Essa tradução, ela é inadequada para o hebraico. E é inviável, uma vez que a língua hebraica ela tem algumas características peculiares. Primeiro, não tem vogal. Quer dizer, hoje tem vogal, na época não tinha. Segundo, a língua hebraica ela não tem o verbo ser no presente do indicativo, eu sou. Então essa tradução ela não é possível porque não tem o presente do indicativo. Como a gente diz, eu sou. Então Deus não disse eu sou o que sou. Infelizmente por causa disso, porque na verdade o que acontece com as interpretações bíblicas? Inclusive isso vai ajudar vocês a entender heresias. A pessoa que está estudando a Bíblia, vamos dizer assim, na sua grande maioria, ela tenta interpretar a Bíblia com a mentalidade ocidental. Ela se esquece que a Bíblia foi escrita com a mentalidade oriental. Então a gente simplesmente hoje entende, eu sou o que Deus é. E a gente vai ver que não é bem assim. A tradução em português que eu encontrei, que faz a tradução correta, é a Bíblia textual, a Bíblia recente, que ela diz: disse Elohim a Moisés, eu serei o que serei. E acrescentou: assim dirás aos filhos de Israel, eu serei, me tem enviado a vós. A Torá em português, que é o Antigo Testamento, em hebraico traduzido por judeus, não por evangélicos, por judeus, ela traduz serei o que serei. Então, a gente vai ver, no decorrer desta palavra, a mensagem maravilhosa, que como Deus trouxe a revelação do nome dele, como nós podemos edificar as nossas vidas. Então, como eu disse para vocês, a primeira letra do tetragrama é Yud, transliterado para Y, é o verbo ser no futuro. Então, Deus diz, aquele que será, eu sou aquele que será, Rie, em hebraico. Deus respondeu isso em trocadilho lá no versículo 12, quando ele fala, eu serei contigo. O que era a questão que Deus estava mostrando para Moisés? O Moisés estava preocupado com o futuro. Como que Israel iria recebê-lo? E como ele iria tratar com o faraó? Então ele estava agoniado com o futuro. Então, hoje, Deus começa a falar conosco. O que a gente tem? É medo do futuro. Isso traz ansiedade, preocupação. Como vai ser o meu filho? Que profissão que ele vai ser? Será que ele vai se desviar do caminho do Senhor? Como eu vou pagar minha faculdade? Como eu vou quitar essas dívidas que eu tenho? O medo do futuro. Então Deus se apresenta a Moisés e ele se apresenta ao seu povo como aquele que será. Ele está lá no futuro, ele está no seu futuro. Então ele diz para você, tenha calma, não tenha medo do seu futuro. Eu já estou lá, eu estarei com você lá. Ah, mas eu não vou me casar, eu não vou. Deus está dizendo isso. Só com essa letra ele diz isso. Ele é aquele que será. Ele já está no seu futuro, porque para ele não está sujeito ao tempo. A segunda letra, rei, é H, transliterado, é o verbo ser no passado. Aquele que foi, em hebraico se diz Ayah. Lembra-se do seu passado, as coisas da quais Deus tirou você. Lembre-se de tantas coisas que Deus livrou você, libertou você. Cadê a gratidão? Às vezes você sofre pensando no futuro, esquece de viver o presente, esquece também as coisas que já recebeu no passado. Deus esteve com você, Ele livrou. Muitas vezes era para estar morto. Olha, muitas pessoas, eu creio que hoje estão aprendendo a ser gratas na Covid, porque estão sendo livres. Muitas estavam praticamente mortas e Deus lhes deu a vida. Depois ele usa a terceira letra, Vav, transliterada como W. É uma conjunção aditiva, I, no sentido de ele será, ele foi, e agora ele prepara para o tempo verbal, para que a gente possa interpretar. A última palavra, transliterada como H, também é um rei. Ele quer dizer um ser no tempo presente em que a gente está vivendo, nesse momento. Porque uma coisa, passado e presente, é uma coisa relativa. Por exemplo, as
5 minutos atrás, aquilo que eu fiz de introdução já é passado. O presente é esse momento que eu estou falando. Então, ele está dizendo que aqui sim ele diz eu sou, no sentido, não do verbo de tradução, mas no sentido da palavra. E se a gente olhar, a nossa geração, ela perdeu a sintonia com Deus. Então ela começou a aceitar muitos nomes. Hoje as pessoas estão buscando objetos, estão crendo em imagens, em coisas sagradas. E porque perdeu conexão com Deus, perdeu a visão de um relacionamento pessoal com Deus. E é interessante que a letra hebraica, o idioma hebraico, ele não tem números. Então cada letra hebraica, ela significa um número e tem um significado próprio. E esse significado, ele nos alimenta, nos ajuda. E eu vou introduzir isso aqui nesta mensagem, que vai fazer com que vocês possam entender ainda mais algumas coisas. Eu tenho certeza que elas vão ser impactantes. Qual que é a diferença final de dizer eu sou o que eu sou e eu serei o que serei? Porque o tradutor normalmente procura trazer de uma maneira mais fácil de entender, mas não necessariamente original. E como eu disse, as pessoas entendem da maneira ocidental, e isso faz com que se perca muito da revelação de Deus. Ainda que faça sentido e seja bem coerente com o tetragrama, eu sou o que sou, como eu falei, não tem tempo presente do indicativo no hebraico. Então, como eu disse, daqui a 5 minutos, tudo que eu disse vai sendo passado nessa pregação. Agora, nesse texto, ele está aliançado, conectado, ele está bem ligado a Apocalipse 1:8. Nós lemos: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega, letras gregas, primeira e última, igual a Z. Ou em hebraico, Aleph e Tav, né? Primeira e última. O que Deus está dizendo? Que tudo que existe nesse planeta, foi Ele que criou. E Ele criou, vamos dizer assim, tudo que você pode descrever com as letras do alfabeto, Ele criou. Em Efésios 3:9 nós lemos: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tudo que pode ser descrito pelo alfabeto inteiro, foi Deus quem criou. Então ele usa o grego, o símbolo de todos aqui do Novo Testamento. Em João 1:3 ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Deus está mostrando. Assim, Ele está nos dando uma orientação importante, porque nós seres humanos, tudo que a gente pensa no final, né? Seria aqui o ômega, ou Tav, ou Z. Todas as coisas a gente está pensando no futuro. A gente esquece de viver o presente. Então a nossa luta o que é? Um excesso de preocupação com o futuro e muitas vezes um sofrimento deprimente com o passado. E esquece o presente, que acaba ficando estressado. Então, lembre-se que eu ensinei isso em 2 pregações anteriores. Eu disse que depressão é excesso de passado na vida da pessoa. Estresse é excesso de presente. E também disse que ansiedade é excesso de futuro. Aqui Deus se revela como a solução. Se depressão é excesso de passado, Ele diz: eu sou aquele que foi. Eu fui lá no teu passado, eu estive lá. Então Ele é o libertador. Estresse é o excesso de presente, quando Deus diz: eu sou, eu estou presente com você. E a ansiedade é excesso de futuro. Você está preocupado com o futuro demais. Ele diz: eu sou aquele que será. Eu estou lá no seu futuro. Então Deus diz: eu sou o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Porque Deus quer um relacionamento pessoal com o ser humano. E a humanidade que está sofrendo agora na pandemia, está sofrendo porque o planeta Terra, e começando pelos evangélicos, não tem um relacionamento pessoal com Deus. Estão presos a dogmas, estão presos a práticas e a costumes e a coisas que distanciaram de Deus. Estão cheios de idolatria, de pecado, de desconfiança. Gênesis 5, 23, 24 nós lemos. Vou ler em 2 traduções, na King James atualizada em português e na nossa corrigida fiel.
Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porque Deus o arrebatou. E diz a nossa tradução: e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Então viva o processo, viva o momento. Agora nós estamos vivendo dificuldades, mas aprenda a viver com Deus neste momento, a confiar em Deus. Ele se apresentou como aquele que foi, aquele eu sou e aquele que será. É isso que ele diz. Eu serei o que serei. Eu serei o que você precisa que eu seja para você. Poderíamos ampliar. Então não viva com medo, com ansiedade, perdido em preocupações. Eu também, muitas vezes eu chego aqui e vejo a riqueza da palavra que Deus me dá e fica assim: ai meu Deus, será que domingo que vem outra palavra dessa? Eles vivam o momento, desfrute a palavra que Ele está dando agora, Roberto. Esqueça domingo que vem. Domingo que vem é uma outra história. Então hoje, você esquece de desfrutar. Olha, nós poderíamos estar vivendo as coisas de Deus, o discipulado, a oração, o culto, no meio de todas as provações que estamos passando, e lembrando: olha, eu tenho um relacionamento com Deus, é pessoal, então não dá para fazer pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelo irmão, pela irmã, cada um é por si. A juventude deveria descobrir isso, e iríamos ver uma juventude livre e abençoada. Não essa juventude mesmo evangélica, de mães solteiras, de homossexualismo, de prostituição, de drogas, de bebida. Uma juventude que perdeu a noção do sentido do que é viver, e é infeliz e não sabe, que se mata, que se corta. O que saber isso vai mudar na minha vida? Então te prepara. Provérbios 25:2, a revista atualizada, diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Esquadrinhá-las, a palavra calcar em hebraico quer dizer esquadrinhar, examinar detalhadamente. É como se fosse fazer exame. O médico vai fazer exame, pede, né, ele está fazendo a consulta, ele pede uma série de exames. É procurar, é buscar. Então a resposta: o que vai mudar na sua vida? Tem que mudar tudo. Estudar a palavra de Deus é entrar na mente de Deus, e aí a vida é transformada como nunca. Ela te leva a descobrir coisas, especialmente a segurança. O que essa geração está perdida? Está perdida essa geração porque ela não tem segurança que vem de Deus. E é por isso que a gente vê suicídio entre evangélicos, entre pastores. A gente vê a igreja patinando porque ela perdeu a noção de um relacionamento pessoal com Deus. Então pecar é uma alternativa. Não só pecar, mas a gente vê uma juventude desesperada para fazer 18 anos, largar os pais e se envolver no mundo. E cair na prostituição, no homossexualismo. Nós estamos vendo isso em geral. As pessoas estão entrando em depressão, aí usando droga, e diz: agora eu estou vivendo, e não sabe verdadeiramente que estão morrendo. Em Romanos 11, 33, 34, ele diz, o texto que cantamos: ó profundidade e da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E ele fala em 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso que falta nesta geração, ter a mente de Cristo. Um povo que não estuda a palavra de Deus vive segundo os homens, segundo a carne. A igreja acaba acertando práticas, pecados e idolatrias por não conhecer a Deus. Você vê dentro de uma igreja evangélica os cristãos dobrando o joelho diante de uma arca e achar que estão adorando a Deus. É uma aberração. Você vê uma igreja cantando músicas dizendo para Jesus: você é uma aberração. Mesmo no Novo Testamento, que é escrito em grego, com exceção de Lucas, todos os demais eram judeus. Agora, quando eles escreviam,
eles usavam verbos, palavras e expressões hebraicas. Por exemplo, quando ele escreve pistos em grego, ele está pensando em emuná, hebraico, que é traduzido fé na nossa tradução. Deveria ser confiança, mas fé, porque fé também é uma palavra que está bem, né? A gente escuta as pessoas, olha, eu vou fazer uma fezinha na Mega Sena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando os autores escrevem ireinei em grego, eles estão pensando em shalom, hebraico, traduzido em português, paz. Quando eles escrevem em grego elpis, eles estão pensando em tikvá, hebraico, que é esperança na nossa tradução em português. A língua hebraica ela é o reflexo da ação de Deus na nossa vida o tempo todo. Deixa eu dar um exemplo bem prático para que vocês entendam. Porque eu estou preparando para entregar algo que muitas vezes você leu, falou e não entendeu. Hoje você vai entender. Um exemplo, entre outras coisas, o hebraico é um idioma particular. Aliás, o idioma original. Em hebraico não existe o verbo ter. Você não diz em hebraico, eu tenho um carro, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho uma neta. Em hebraico existe o verbo existir, aonde nós temos yeshili, existe para mim. Então eu digo, existe para mim um carro, existe para mim uma esposa, existe para mim um filho, existe para mim uma neta. Em Gênesis 33:9, na nossa tradução diz, então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Eu tenho aí, yeshili, existe. Então, Esaú disse, existem muitos bens para mim, meu irmão, guarda o que tens. O que existe para você? Isso ensina o seguinte, que as coisas existem para você, à medida que você precisa e chama à existência as coisas que não existem. Exemplo 1, já aconteceu com você que você queria comprar um carro, trocar uma moto, uma casa, nunca deu, sempre fazia as contas, não dava. De repente você age pela fé, ora a Deus, cria coragem, toma atitude e o dinheiro dá certinho, você paga. Aí você fala assim, meu Deus, eu não sei como é que eu consegui comprar. Ou então, você quer reformar a casa ou fazer faculdade e passa anos e anos e nunca dá, faz as contas, não dá, deixa por ano que vem. De repente, você age pela fé, ora, cria coragem, toma atitude e compra e o dinheiro dá certinho. Aí você pergunta, eu não sei como eu consegui. As coisas aparecem na sua vida quando você usa os princípios da palavra de Deus que aprendeu. Fé, oração, coragem, atitude de chamar à existência as coisas que não existem. Então, lá em Romanos 4,17, nós lemos como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, falando Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Como que Deus chama à existência as coisas que não existem? Quando nós agimos na oração, na fé, e nós temos a atitude. Então, alfa e ômega, as letras do alfabeto falado, e o disse Deus, que nós lemos lá em Gênesis, mostram o poder da palavra de Deus falada. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então todos eles mostram a fé, a emuná, a confiança agindo com a palavra. Qual palavra? A palavra de Deus falada em nossas vidas. Então tudo isso é revelado pelo nome de Deus, isso é revelado na pessoa de Deus, isso é revelado com o nosso relacionamento com Deus. Então quanto mais você se relaciona com Deus, você se torna uma pessoa confiante. Então mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos nãos, você sabe que você está com um Deus que não te abandona, porque Ele disse que está no teu passado, no teu presente e no teu futuro. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais vai aprender a ter a atitude de chamar a existência em sua vida das coisas que não existem, mas aquilo que você precisa, na vaidade. Essa geração desconhece a Deus, porque não conhece a palavra de Deus. Ela conhece coisas que há no mundo, e o resultado é que nós estamos vendo tantos problemas no seio da igreja. É mágoa, é ódio, é depressão, é tanto tipo de pecado, porque é uma geração que verdadeiramente
olha a Bíblia como eu olho a cebola. E é claro que Satanás não quer que você tenha intimidade com a palavra, porque a palavra de Deus te aproxima do dono dela, da mente do dono dela. E quanto mais você conhece a Deus, mais você é abençoado, porque você sabe o que Ele quer. Nessa pandemia da Covid, que já matou aí milhões aqui no Brasil, está se aproximando de 500 mil mortos. Aqueles que não conhecem a Deus já estão apagados, estão encharcados de coisas mundanas, já não têm forças para reagir. Imagina uma panela cheia de água fria, na qual tranquilamente colocamos uma pequena rã. Um pequeno fogo é aceso embaixo da panela e a água esquenta muito lentamente. Se a água esquenta muito lentamente, a rã, ela não se apercebe de nada. Pouco a pouco a água fica morna. E a rã, achando isso bastante agradável, continua a nadar. E a temperatura da água continua subindo. Com o inevitável avanço dos minutos, porque o tempo passa, a água se torna mais quente do que a rã poderia apreciar. Então ela se sente um pouco cansada. Mas não obstante a isso, ela não se amedronta, ela continua no seu banho fatal. Mais alguns minutos e a água está realmente quente. A rã começa a achar desagradável, mas ela está muito debilitada, então não suporta e não faz nada. Com o passar do tempo e a subida constante da temperatura, a rã acaba simplesmente cozida e morta. Devemos observar, meus irmãos, que se a rã tivesse sido lançada diretamente na água a 50 graus, com um golpe de pernas, né, ela teria pulado imediatamente para fora da panela. Então, se a gente olhar a humanidade, a pandemia é uma panela. E se a gente ver, a água começou fervendo aos poucos, proibindo estar se congregando, coisas que dificultaram a vida cristã. O martelar contínuo de informações que vem pela mídia, porque a mídia é terrível. Instrumento maligno, celular, TV, rádio, o sujeito fica o dia inteiro nisso, satura os cérebros, que não podem mais distinguir as coisas, o que é de Deus e o que não é, porque muita coisa vem usando a Bíblia. Há uma cauterização de consciência, é como se passasse ferro quente. A rã no Brasil, ela está sendo cozida e não sabe. Muitas pessoas já não têm mais forças para sair desse banho. Está morrendo espiritualmente. Se você ainda encontra forças, pula fora da panela. Eu serei o que serei, Erie, Axé, Erie, diz o Senhor. Deus se coloca como a saída, a solução está no nosso Deus. Nós temos como direção a palavra de Deus. E somos abençoados, porque sempre temos uma palavra que nos dá a posição, nos dá a direção, e Deus mostra a sua palavra, nos mostra a sua vontade. No Novo Testamento, o tetragrama YHWH, ele foi traduzido na Septuaginta como Kyrios. Ainda que Kyrios eles traduziram também Adonai, mas aqui eu estou falando de uma só. Em Filipenses 2, 5, 11 nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo aqui está citando Isaías 45, 23, 24, que na versão King James, em português atualizada, diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se comentará
tão somente em Yahvé há retidão, justiça e poder. Até ele virão e serão humilhados todos os que se revoltarem contra ele. Então ele usa, e é importante dizer que o tetragrama ele aparece sozinho, né? Ou em conjunção com outro nome, 6.828 vezes no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento ele foi traduzido como Kyrios. E o apóstolo Paulo aplica o texto aqui ao Senhor Jesus Cristo ressurrecto. Então o tetragrama agora passa a ser o nome de Jesus. Ele passa a receber, Jesus recebe como ressurrecto. Kyrios é traduzido por Senhor em português. Mas o que é o problema? O Senhor Jesus também usou Kyrios para traduzir o tetragrama. YHWH. Deuteronômio 6,13, usando a King James atualizada, ele diz: é a Yahvé o Senhor teu Deus, que deverás amor reverente, temor. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. Mateus 4,10, Jesus cita esse texto e diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus também utiliza a Septuaginta, ele usa Kyrios em lugar do tetragrama. Mas o que acontece na nossa língua com a palavra Senhor? Então muitos falam, mas Senhor, muitos até têm, mas tirou o tetragrama e põe Senhor. É que Senhor, na nossa língua, ela se tornou uma das palavras mais amorfas do vocabulário, cristão especialmente. Amorfa quer dizer sem forma definida. Todo mundo é Senhor. Aliás, ela ficou tão avacalhada essa palavra, que hoje, os autores, muitos autores de hinos, ou que se possa chamar de hinos, músicas, substituem isso por você. Não é Jesus é o Senhor, Jesus é você. Senhor é um título comum e não expressa a verdade revelada na palavra de Deus. Todos são Senhor. Ilustríssimo Senhor presidente, Senhor governador, Senhor prefeito, Senhor Osvaldo, Senhor diretor, Senhor vereador, Senhor carteiro. E Jesus é mais um Senhor, entre tantos senhores. Aliás, agora já tem senhoras também. Inclusive isso foi tão sério na língua portuguesa, que até a pregação que se faz no apelo não é aceitar Jesus como Senhor, é aceitar Jesus como Salvador. Mas o que está escrito em Romanos 10,9? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A King James atualizada traduz: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas como foi essa mensagem para os cristãos? A mensagem dos primeiros cristãos, pregando que Jesus Cristo é Senhor, explodiu em Roma com a força da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Daí as festas públicas logo se tornaram dias terríveis para os cristãos. Em tais festas, o cidadão romano, não só o romano, mas todos do Império Romano, queimava um pouco de incenso perante o busto, perante uma imagem, um busto da imagem do imperador da época, dizendo: Kyrios César, César é Senhor. Quem não obedecesse era tido por réu de traição. Quem dissesse Kyrios Iesus, Jesus é Senhor, estaria sendo condenado a alegrar o povo romano. De que forma? 3 opções a critério do imperador: morrendo no espetáculo no Coliseu, sendo comido pelos ferozes leões da Líbia, ou sendo morto pela espada da Trácia, usada pelos gladiadores. Senhor, em grego, como eu disse, é Kyrios, que significa Senhor, soberano, Deus, dono. Vamos entender como é que era o título Senhor. Ele era o maior título dado à divindade. Era aplicado aos deuses romanos, que regiam esferas específicas ou especiais, porque os antigos não criam, especialmente romanos, gregos, eles não criam só num Deus, criam um panteão de deuses. Os imperadores, eles se consideravam deuses e usavam para si o termo Kyrios, exigindo adoração, assim como faz hoje, por exemplo, o líder da Coreia do Norte. O imperador Augusto, por exemplo, ele foi chamado de Theos Kai Kyrios, Deus e Senhor. Você não imagina você chamar um homem de Deus e Senhor? O imperador Nero, responsável por mandar matar os apóstolos Paulo e Pedro, ele foi chamado de Hotou Pantos Cosmos Kyrios, quer dizer, Senhor de todo mundo. Olha como que se adorava um homem. O imperador Domiciano, que foi o imperador da época que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, naquela
mortandade terrível de perseguição, ele arrogou o título de Dominus et Deus Noster, nosso Senhor e Deus. Olha, vocês já imaginaram um homem fazendo isso? Então o que acontecia? Jesus não poderia ser chamado apenas de Basileus, rei, porque ele seria mais um reizinho entre todos os que tinham na época, menor que o imperador. Como o Senhor hoje virou um título que a gente precisa resgatar isso. Quando os apóstolos e a igreja primitiva começaram a pregar e a declarar que Jesus é Kyrios, quer dizer, Jesus é Senhor e Deus, então os cristãos passaram a ser mortos, porque os imperadores entenderam que os cristãos não aceitavam outro Deus senão Jesus. E aí a gente vê. E Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Em Tito 2,13 ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve em 2 Pedro 1:1: Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. João escreve em 1 João 5,20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele termina, o autor de Hebreus, escrevendo Hebreus 13:8, nos momentos finais da carta, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como o tetragrama: ontem, hoje e eternamente. Então, meu querido, minha querida, quem não procura conhecer a Deus num tempo tão difícil como nós estamos vivendo, não vai conseguir permanecer fiel a Deus. Pedro escreveu em 2 Pedro 3,18: antes, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Essa geração perdeu o foco. Desde os adolescentes, jovens, os adultos, só buscam as coisas da carne, o prazer carnal, e vivem como se nesta vida, na terra, fosse a única coisa que vale a pena e que existe. Estão sendo destruídos. Deus escreve em Oséias 4,6: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque fosses negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. E é o que se vê hoje, os filhos de pais cristãos sendo destruídos com as obras do mundo, e eles acham que são felizes assim. Nós viemos de algum lugar e vamos para algum lugar, não é? É muito bonito a expectativa do nascimento. Olha, fulana está grávida, então nasce uma criança, ela veio de algum lugar, ela vai crescer e viver aqui, ela vai morrer e vai para outro lugar. O céu não é um lugar para gente boa, porque bom é só Deus. Precisa ter o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 20:15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é um tempo que a gente precisa pensar no que estamos fazendo, que tipo de fé que estamos vivendo, porque nós podemos estar satisfeitos como a rã, mas nós deveríamos estar insatisfeitos, querendo sempre mais do nosso Deus. Mas num relacionamento, há muita gente religiosa que acha que faz isso e aquilo, está bom demais, e o diabo sossega, está bom demais, como a rãzinha não percebe que está morrendo. Conhecer a palavra de Deus é se preparar para a volta de Jesus nessa geração de mulher de Ló. Jesus disse em Lucas 17:32-36: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, o desafio que você tem é pessoal, é o seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Como está a produção da sua vida? O que a palavra de Deus está produzindo na tua vida?
Se comparar desde quando começou a pandemia, porque as pessoas falam, né, não vejo a hora de voltar igual a 2019. Se tivesse bom as coisas em 2019, nós não estávamos com essa pandemia. Então a gente tem que ser muito melhor do que o que estava em 2019. Você hoje ora mais do que orava em 2019? Se você ora mais, nem que seja um minuto, a palavra de Deus produziu efeito sobre você. Você lê a palavra de Deus mais. E a mensagem da palavra de Deus, você medita? O que você faz com a palavra que você recebe? Ou a gente procura só aquelas que nos interessam? Palavras que apalpam o nosso ego, mas não corrigem a nossa vida. Imagina um filho que nunca é corrigido, no que ele vai se tornar? A vida nossa, ela tem que ter correção. E nós precisamos ouvir o que Deus está falando. E hoje ele se apresentou. Então, tudo aquilo que ele se revelou, nós temos. Ele enviou o Filho. E em Jesus nós temos tudo isso. Porque nós acabamos de ler que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Ele, o Senhor Jesus, viu o teu passado. Ele está no teu presente. E Ele é o teu futuro. Então, a gente não tem desculpa para estar ansioso, para estar numa situação que a gente perca a noção do compromisso que temos com Ele. Estar aqui não pode ser apenas uma obrigação, ela tem que ser motivo de satisfação. Na verdade, tem que ser algo, o discipulado tem que ser algo que nós temos prazer. A oração, a leitura da palavra, você arrumar tempo para a palavra. Imagina que você fica quase o dia inteiro e boa parte da noite, alguns varam a madrugada com o celular, com o computador, jogando, falando e ouvindo tanta bobagem e não tem tempo para a palavra. É uma rãzinha que não percebeu que a água está fervendo. E, infelizmente, o final é trágico. Então ainda há tempo. Pula fora da panela. Eu vou fazer a oração final, abençoando a vida de cada um no nome do Senhor Jesus Cristo e pedindo que Deus esteja abençoando. E essa bênção eu vou dar agora para que ela fique registrada na mensagem. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e esta mensagem seja uma mensagem de edificação e que leve você a trazer para a sua vida as coisas que ainda não existem. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.